gente vai seguir falando de café, né, porque tem perdas de produção que são identificadas agronomicamente no Brasil, em Minas Gerais, em São Paulo, principalmente. Também tem registros de perdas no estado do Rio, né, que tem uma produção mais vocacionada, mas de qualquer maneira tem registro de perda de produção causado por estresse hídrico, por falta de chuvas. Entretanto, as chuvas que ocorreram ali um pouco em março, um pouco em abril também, e que mostraram um cenário bem mais chuvoso no país, não compensam esse estresse hídrico, mas é o suficiente para a leitura do mercado dizer que está chovendo e que, no caso, essa safra pode vir realmente num cenário mais favorável. Para falar a respeito de como que o mercado tem se comportado com as informações de clima e o que esperar mesmo das negociações, nós vamos conversar ao vivo agora com o Eduardo Carvalhais, que participa conosco dessa edição de Agricultura BR aqui no Canal do Boi. Carvalhais, sempre um prazer conversar contigo e fator clima é sempre algo que traz muita especulação no mercado de café. Como é que esse mercado para o arábica, principalmente, tem se comportado em um momento em que o Brasil vai dizendo que vai produzir menos, mas que caíram chuvas recentes? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Olha, essas chuvas que estão chegando são muito boas se nós pensarmos mais na safra 26. Elas chegaram um pouco tarde para a safra 25. Pode ajudar numa região ou outra a melhorar um pouquinho, mas não de um modo significativo. Pode ajudar com que as sementes cresçam um pouco mais, os frutos cresçam um pouco mais e ficam um pouco maiores, mas isso não altera significativamente o balanço dessa safra 2025. Né? Nós temos problemas em São Paulo, no sul de Minas, em uma série de regiões, principalmente no arábica. Então é isso que se fala, que a safra de arábica deve quebrar em relação a 24 e a de conilon deve crescer em relação à safra 24, dando no final uma safra um pouco menor no total em relação a 2024. O número exato dessa safra nós só vamos saber depois que a colheita avançar, e avançar mais um mês pelo menos, um mês e meio, e aí, tirando as rendas depois da colheita e seco esse café, nós vamos poder ter números mais precisos. Mas a situação de estoques baixos vai continuar, né? Ou seja, você pode ter uma oferta maior nesse começo de ano safra, ou seja, que é o segundo semestre do nosso ano calendário, mas não vai sobrar café, porque se estima que a safra 2025 será um pouco maior que a de 24, e na de 24 nós estamos com esse estresse todo aqui em termos de fornecimento, abastecimento, não só do mercado interno, como com as exportações, isso faz prever que isso vai acontecer novamente no próximo ano, ou seja, no primeiro semestre de 2026. Aí nós teremos que ver quais são as condições climáticas no inverno brasileiro desse ano, na primavera brasileira, que horas que chegam essas chuvas, como é que será o verão brasileiro, para ter uma ideia da safra 26, o que vai acontecer com ela. Mas, de todo jeito, não dá para se enxergar um excesso de produção tão grande assim para 2026. Ou seja, esse equilíbrio precário entre produção e consumo vai continuar. E agora, como vocês mesmos citaram, esse problema de que os problemas climáticos são mundiais, não é um problema só do Brasil. Todos os países produtores, de um jeito ou de outro, enfrentam problemas climáticos. Né? E isso chama a nossa atenção também para aquilo de que áreas do mundo podem ficar inviáveis para café, mas nós temos aqui no Brasil uma Embrapa, um Instituto Agronômico de Campinas, que nós temos reforçar os investimentos em pesquisas para encontrarmos variedades que sejam mais resistentes à seca e principalmente mais resistentes ao calor. Isso é uma coisa que nós teríamos que focar daqui para frente. Carvalhais, eu vou colocar duas pontuações, porque muitas vezes quem opera no mercado e quem noticia o que vem acontecendo no mercado foca muito no preço, né? E o preço que o cafeicultor conseguiu pela saca, pela carga que a trading ou que a cooperativa vendeu o café. Entretanto, tem algumas questões que eu vou chamar de custo de oportunidade, tá? Que esse custo de oportunidade é o que o produtor, por exemplo, pegar o exemplo do produtor, ele, por conta do estresse hídrico, por conta da falta de chuvas, ele tem uma produção menor.
né? Então, o preço pago pelo café que ele conseguiu colher, ele, teoricamente, tem que conseguir compensar essa situação. Mas ele tem os investimentos, ele tenta trabalhar essa situação com manejo, com algum tipo de situação que ele cria lá para compensar as perdas causadas pelo calor. Enfim, o que eu quero te perguntar é o seguinte, essa precificação que nós já vimos para café aqui no Brasil, não está no melhor, mas ainda vem muito bem o preço do café, mas que a gente já viu com patamares muito maiores, compensou o custo de oportunidade de uma produção cheia de café, tanto para o cafeicultor quanto também para as empresas que comercializam esse produto? Bom, primeiro que faz alguns anos que nós não temos uma safra cheia, né? De acordo com o potencial de produção brasileira. Os problemas climáticos vêm se repetindo com frequência e, mais uma vez, não só aqui no Brasil, como em todos os países produtores. Isso atrapalha muito. Agora, dentro de um país como o nosso, que é um país de dimensões continentais, a precipitações, as condições de produção de uma região para outra se alteram. Então, esse custo de produção se altera muito com a produção naquele ano que aquele produtor vai ter. Então, por exemplo, um produtor que teve sorte, teve um clima melhor, ou está agora, depois de ter renovado o seu cafezal, está com condições melhores, ele vai ter um custo um pouco menor. E aquele que sofreu muito no ano passado, os 2 últimos anos, vai ter um custo maior. Isso é que dificulta muito nós sabermos como é que está isso de custo, de oportunidade. Cada produtor tem que olhar a sua posição, ver o seu custo de produção, ele já sabe quanto está custando o fertilizante, o defensivo, ele se preocupa muito com o custo de mão de obra, que tem variado muito, tem subido muito, além da qualidade dessa mão de obra, né? E aí ele decidir como é que vai trabalhar nessa nova safra que nós estamos começando a colher agora. É muito difícil num país como o nosso, continental, com condições diferentes, com dois tipos de café, o Conilon e o Arábica, nós temos uma mesma situação para todos os cafeicultores. Tá certo, Carvalhais. Carvalhais, para encerrarmos aqui a nossa conversa, em vários outros produtos do agro brasileiro, a gente sempre fala sobre comercialização antecipada, o quanto já foi comercializado. No café, isso não anda muito assim, né? Mas a gente tem algumas comercializações. O brasileiro, o cafeicultor brasileiro, tem café ainda para comercializar? E o quanto de café, já pensando nas próximas colheitas, já foi comercializado aqui do Brasil? Bom, o que se fala, e é muito difícil, mais uma vez, com o tamanho do Brasil, se ter uma dimensão exata do que resta de café ainda na mão dos cafeicultores. É muito pouco, há um consenso sobre isso, que nunca foi tão pequeno como agora, o que nós vamos ter de estoque de passagem, ou seja, o volume de café que nós vamos ter na mão dos cafeicultores quando chegar ao final de junho, quando começa o novo ano safra. O relato de muitos armazéns de café é que do café que está lá dentro, grande parte do café que existe, que é pouco, mas desse pouco café que existe lá, grande parte já está na mão de comerciantes ou de exportadores. E o que resta na mão de produtor é muito pouco. São aqueles produtores que têm até um hábito, eu diria que cultural, de não vender tudo no mesmo ano, né? Portanto, nós vamos ter, na minha opinião, de abastecer o consumo interno, as exportações, com o que nós colhemos agora em 25. Né? O que restou não deve ser nada de muito grande. Agora, o número exato não é possível saber. Né? Outra coisa também que se sente no mundo todo é que ninguém tem estoque. Mesmo os estoques na mão dos grandes torrefadores ao redor do mundo são pequenos, por uma série de condições da economia dos Estados Unidos, da Europa, com juros mais altos, e eles tinham a expectativa que a safra brasileira 2025 fosse ser maior, eles foram usando nesse primeiro semestre de 2025, lá no segundo semestre de 2024, parte dos seus estoques, usando para torrar esse café. E eles chegaram agora com estoques baixos. Os estoques no mundo todo são baixos, o clima continua irregular, e é isso que faz com que nós sempre venhamos a repetir que os fundamentos continuam o mesmo, ou seja, estoques baixos e problemas climáticos dificultando as novas safras no Brasil e no resto do mundo. Isso deve continuar. Você põe em cima aí os problemas todos políticos e econômicos que nós estamos assistindo no mundo, tá esse quadro com esse sobe e desce que
todos os dias nos perguntam se tem alguma coisa a ver com os fundamentos. Eu acho que sim, ou seja, não tem estoque, isso aí dificulta muito, mas o sobe e desce tem muito mais a ver com especulação, com fundos de curto prazo se movimentando, saindo de um tipo de produto para outro, de um tipo de bolsa para outra, do que a ver os fundamentos do mercado de café.